Desde o autódromo de Lime Rock está no ar o programa Curva do S especial no Discovery Turbo. Hoje um programa de 1 hora de duração, mostrando algumas das principais reportagens que fizemos nesses quase 8 anos de história do Curva. E também o que acontece no fim de semana aqui da United Sports Car Series. Nós começamos o programa voltando um pouco ao tempo, mostrando as principais reportagens do Curva do S nesses quase 8 anos de história. O Curva do S sempre gostou muito de mostrar a arrancada, a categoria mais popular do automobilismo brasileiro e mundial. O nosso representante Sidney Frigo, o grandão, conseguiu fazer a transição de correr nas principais categorias brasileiras e vir para os Estados Unidos, onde competiu na NHRA. Agora a gente volta ao tempo e mostra quando o Sidney Frigo, o grandão, esteve competindo em Las Vegas. Brandão, vamos começar pelo começo. Explica como funciona um evento de arrancada. A gente está aqui com mais de 600 carros. Como de 600 carros se escolhe um vencedor em cada categoria? Tudo começa com uma qualificação. Todas as categorias têm 3 qualificações. Dessas qualificações qualifica os 16 melhores e depois é sistema mata-mata, como a gente está fazendo no Brasil agora, sistema mata-mata. E vai fazendo, forma uma chave e vai até chegar na final. São 4 dias de competição, tudo começa na quinta, começa na sexta, que horas, quando, que dia que tu chega aqui? Começa na quinta-feira, algumas categorias amadoras, né, categorias de potência menor começam na quinta-feira, na sexta-feira começa nós, Top Alck e os Pro, né, que é Top Fuel, Funny Car Fuel. Aí na sexta-feira se decide um peneirão, digamos assim, né? Na tua categoria, por exemplo, se apresentaram 22 carros, daí quantos ficam para a competição em si? Na sexta-feira tem 2 Qualify, para tirar os 16 melhores, e no sábado de manhã tem mais um Qualify. Depois desses 3 Qualify, sai os 16. E no sábado à tarde já começa a eliminatória. E daí começa o mata-mata no sábado de tarde. Agora, eu fiz essa pergunta ontem para ti, como funciona na parte de automobilismo, se sabe de poupar nos treinos para corrida no domingo, como funciona essa parte na arrancada? Eu não acredito que ninguém poupe, porque quanto mais você tiver em cima na classificação é melhor, porque você vai pegando os oponentes em teoria, os que classificaram pior e em teoria os piores carros. Então eu não acredito que ninguém poupe, não. Nós, por exemplo, aqui nós temos 2 carros na equipe, né? Que é o mesmo Crew Chief, que é o meu, o Tom é daqui e do Talhaferro. Ninguém poupa, vai tudo que dá para dormir. É o primeiro melhor classificado contra o 16º, no caso, e o segundo contra o 15º, e aí vai no mata-mata. E agora já chegamos no domingo, no dia final, que o americano chama de Big Show, né? Tu já conseguiu uma puxada, já conseguiu uma vitória, te classificar, se tu tá entre os 8. Como funciona na cabeça do piloto essa parte? Tu dá uma olhada nos 8 que sobraram, pensa mais ou menos, pô, isso vai ser mais fácil, ou tu só tá preocupado com a tua próxima puxada? A gente não tem como escolher muito, né? Em teoria, se pudesse era bom, mas... Por exemplo, no meu caso específico dessa corrida, nós passamos agora, estamos entre os 8, como você falou. A pessoa que eu vou andar agora é uma moça, que ela tem um bom Crew Chief, tem um bom carro, mas o carro dela não está muito constante nessa corrida. Ela está tendo muito altos e baixos. Então a gente já fica um pouco mais tranquilo. Mas contra a partida, se o cara que está na chave de cima, se ele ganhar, é o cara que está com o melhor tempo. Então, em teoria, na semifinal, eu vou pegar o melhor carro do final de semana. Daí você já fica meio preocupado já. No ano de 2011, fomos ao interior paulista, na cidade de Barueri, para participar do Festival de Arrancadas. Um evento inédito, promovido pelos pilotos junto à prefeitura local. Lutamos muito por isso. Hoje, a arrancada em São Paulo é o futebol sem estádio, não tem pista. Então, a ideia de conseguirmos isso com a Prefeitura de Barueri, com o apoio dela, de construirmos essa pista, foi um estudo a longo prazo, mas que acreditamos que daqui para frente seja uma coisa fixa no calendário do esporte. Tivemos uma série de exigências políticas, de documentos para conseguir que a pista chegasse aonde ela está hoje. A nossa estreia está sendo hoje. Muitas melhorias estão por vir, com certeza, na pista. Já conseguimos alguns contatos com a Prefeitura e eles estão gostando muito do evento
E aí eles querem muito que isso seja calendário na cidade. E a nossa pista, já sendo uma pista federada, homologada pela Federação Paulista de Automobilismo, até o início do asfalto, nós conseguimos montar esse evento em praticamente 20 dias. Foi muito rápido a montagem do evento. Tu sendo um piloto, cara, e tal, tu tá conseguindo falar, acho que dá pra falar melhor a linguagem dos pilotos, né, cara? O que eles querem, quem senta a bunda ali, sabe o que é preciso e fica mais fácil, né? Justamente, esse é um evento montado por pilotos. Eu, o Adriano e o Alejandro Sanches. Os três somos pilotos. Então, com isso, a gente conseguiu ver onde estão os erros dos boxes, os erros da cronometragem, erros no tratamento da pista. Com isso, foi o primeiro evento também montado por pilotos, entendeu? Eu acredito que muita coisa foi melhor para o piloto. O piloto hoje, ele vem aqui, ele se sente abraçado por amigos. Nós abraçamos os pilotos. O piloto tem um problema, ele vem e conversa com a gente, eu tô com um problema. A gente tenta resolver esse problema, tá? Da melhor forma possível. É tudo feito assim, tudo dentro dos conformes, dentro das necessidades que são feitas para um porte de eventos aqui feito na rua, todas as licenças, que a gente comenta assim mais ou menos, mas não é tão simples, tão fácil assim. Tem chance do nosso evento aqui virar uma coisa mensal, talvez, bimestral? Eu acho que está mais para bimestral, porque realmente demora 15 dias entre montar e desmontar o evento. Não é simples, é tudo feito na rua, aqui não existe nada. Aqui na frente do ginásio de esporte aqui da cidade, José Correia, aqui em Barueri. Então o que acontece? Não pode ter evento no ginásio, então nós temos que coordenar o ginásio, o espaço, mas a prefeitura, estamos mostrando aqui para a prefeitura que o evento vai ser 10. Em São Paulo nunca teve três top álcool juntos, que nem aqui. Mas vamos ver, hoje vamos acelerar. Está muito calor aqui, está muito sol forte, então vamos esperar um pouquinho baixar o calor para a gente acelerar e pé embaixo. Esse evento é praticamente um sonho que se realiza. A gente há muito sentia essa necessidade de uma pista próxima de casa, próxima das oficinas que a gente frequenta. E é um novo começo, né, para a Arrancada Paulista. Eu acho que é uma coisa que tende a crescer muito. A gente veio aqui principalmente com o objetivo de fazer um show, contagiar o pessoal, o público, o patrocinador, ver novamente o tamanho da arrancada no Brasil e ver se a gente valoriza a arrancada em São Paulo, mas muito bacana. No ano de 2009, estivemos em Long Beach, no autódromo de rua mais famoso da Fórmula Indy, onde encontramos alguns pilotos brasileiros, mostramos como funciona a estrutura de um fim de semana em Long Beach e também marcou aquela corrida a volta de Elinho Castro Neves, as pistas e também a liberdade. Jaime, a última vez que a gente conversou, você falou que o carro basicamente é o mesmo com algumas modificações. Dá para ser mais específico sobre as modificações do Ferrari esse ano? Bom, basicamente a parte da aerodinâmica foi um pouco mais aperfeiçoada, o assoalho do carro, o split anterior também. O motor é mais ou menos 5 milímetros mais baixo do que era o ano passado, motor e câmbio. Isso ajuda no rolling do carro, então facilita bastante até pra gente trabalhar um pouco no setup do carro. Outra coisa também no abastecimento do carro, a gente conseguiu melhorar em ser mais ou menos 3 a 4 segundos no abastecimento do carro. Então isso é tempo que a gente ganha fora da pista, então com certeza ajuda muito também dentro da pista. Rafa Matos, 2009, finalmente a grande chance de correr na Fórmula Indy. Pois é, uma chance maravilhosa. Depois de venho batalhando aí durante muitos anos, ganhei vários campeonatos e felizmente tive a oportunidade com a Luxor Dragon, uma equipe jovem, uma equipe que promete muito aí no futuro.
E estamos trabalhando duro, trabalhando para chegar nas equipes grandes. Eu acho que temos tudo para conquistar nosso espaço. Então vamos batalhar e tentar trazer bons resultados para a equipe, para os patrocinadores, que é muito importante, e para o nosso país também. Uma das peculiaridades aqui de Long Beach é o espaço limitado para as equipes trabalharem. Aqui uma das maiores retas do automobilismo dos Estados Unidos é também onde ficam todos os pits de todas as equipes. Indy Lights, América Le Mans e Fórmula Indy. Aqui tem banheiro, equipe de um lado, para caminhar é difícil. Principalmente se você for o tamanho do Sérgio Lago. 2 Sérgios não passam nessa fila. Uma das características aqui da pista de rua de Long Beach é a proximidade do público com a pista. Aqui, por exemplo, estamos na região da garagem. Do outro lado você vê a tribuna de honra e todos que estão nela vêm de pertinho toda a corrida. Essa prova em Long Beach marcou o retorno de Elinho Castro Neves às pistas um dia depois de ter sido absolvido em Miami do processo contra ele. Elinho, eu quero te dar um abraço pessoalmente e junto com toda uma nação muito feliz de te ver finalmente no carro outra vez. Obrigado, eu só tenho que agradecer não só primeiramente a Deus, que ele é o melhor advogado, vamos dizer assim, e os fãs, vocês brasileiros, tanto no Brasil como aqui próprio nos Estados Unidos, cara, me mandaram tanta mensagem, me mandaram orações, e sem esse tipo de força, sem esse tipo de força positiva, eu não ia conseguir passar por tudo isso. Então eu só tenho que agradecer a todos vocês, e agora estamos aqui, estou com o macacão, capacete, sentei no carro, andei um pouquinho. Cara, tá sendo realmente, eu tô acordando de um pesadelo e tô vivendo um sonho fantástico. E um sonho parece uma novela, apenas 2 brasileiros conseguiram vitórias aqui em Long Beach, tu fosse um deles. Oh, pois é, bom, esqueci, eu não tinha esquecido, esse lugar só me traz grandes lembranças. E agora, pra te falar a verdade, eu tô começando agora, faz 7 meses que eu não entro num carro de corrida. Então, quer dizer, tem tudo um momento, eu tô meio um pouquinho enferrujado, mas eu tô preparado, isso é que é legal, e com esse público aqui, com esse apoio dos fãs, só tá me dando alegria de estar nesse carro aí e dar o melhor, Hélio, eu sei que é a última coisa que passa pela tua cabeça agora, mas eu tenho que perguntar isso. Nosso amigo Laerte Zata falou que tem um carro da Toyota te esperando na NASCAR. Algum dia a gente vai te ver correndo na NASCAR? Nossa, bom, primeiro eu quero mandar um abraço enorme pro Laerte, que ele foi uma pessoa que, nesses momentos de dúvida, o que eu vou fazer no futuro, o que vai acontecer, ele esteve lá, cara. E olha, eu posso dizer o seguinte, há possibilidades. Quando? Agora eu não sei, mas que há possibilidades, e eu quero mandar um grande abraço para ele e para a família dele. Obrigadão. Valeu. Bem-vindo. Obrigado. Obrigadão. Os brasileiros que amam a NASCAR sempre perguntam, se vierem aqui para os Estados Unidos, qual seria a corrida ideal para se ver? E eu sempre respondo, Bristol, o verdadeiro coliseu romano dedicado ao automobilismo. Logo na chegada em Bristol, o aeroporto da cidade, aliás, das 3 cidades da região, já mostra o ambiente interiorano, da fronteira dos estados de Tennessee e da Virgínia. No caminho para a pista, a gente tem a impressão de que o tempo parou. Postos de gasolina em funcionamento da mesma maneira que funcionavam há 30 anos atrás.
Aqui se encontra gasolina, comida caseira e até roupa usada. De repente, no meio das montanhas, numa paisagem maravilhosa, uma construção simplesmente impressionante: o Bristol Motor Speedway. Um verdadeiro coliseu romano dedicado ao automobilismo. São 160 mil pessoas que se reúnem para as principais corridas da NASCAR, no oval de apenas 800 metros, numa reta de aproximadamente 350 metros. Nesta quarta-feira, nossos representantes, Miguel Paludo e Nelsinho Piquet, correram na prova noturna de Bristol. Mas a ação começa muito cedo aqui, com treinos livres ao meio-dia, classificatória na parte da tarde e corrida de noite. Tudo isso com um aperitivo para os fãs, uma corrida de Modifies. Não é de hoje que sabemos do amor dos americanos pela NASCAR. Mas uma visita a Bristol é o suficiente para ver como a NASCAR retribui todo esse amor, dando aos seus torcedores uma experiência simplesmente inesquecível. No ano de 2010, a NASCAR inaugurou o seu Salão da Fama, o Hall of Fame da NASCAR em Charlotte, na Carolina do Norte. O Curva do S esteve lá no ano de 2010. It was one of the most important races in NASCAR history. It marked the last race for seven-time Cup champion Richard Petty, and the first race for a young unknown named Jeff Gordon. A preocupação principal da NASCAR na construção do Hall da Fama foi a interatividade com o público. Aqui no Glory Road acompanhamos a evolução dos carros da NASCAR, assim como a inclinação da história. A cada passo que a gente dá, a rampa vai inclinando, e que significa a inclinação das diferentes curvas dos ovais da NASCAR. Começamos com o Ford 39 do Red Byron, o primeiro campeão, o primeiro vencedor da história da NASCAR. No dia 15 de fevereiro de 1948, esse carro, pilotado por Red Byron, conseguiu a primeira vitória oficial da história da NASCAR. É interessante, aqui a gente começa com a inclinação zero nessa rampa. A rampa vai até a inclinação número 36 graus de inclinação. E no meio dessa rampa a gente vai poder acompanhar as diferentes inclinações, a gente vai subir na pista para sentir a sensação das diferentes inclinações. Outro detalhe, inclinação zero, por exemplo, vem a pista de Infineon, na Califórnia, e esse é um pedaço da pista. Todo mundo conhece Richard Petty, o rei, um dos primeiros escolhidos para o Hall da Fama da NASCAR, mas pouca gente sabe que a família Petty é uma das mais tradicionais dessa categoria. Tudo começou com o patriarca, Lee Petty. Ele dirigia esse Oldsmobile Super 88. O carro dele era o 42, depois o filho dele, o Richard Petty, o famoso King, correu com o carro 43. Todo mundo sabe que ele correu com Dodge, mas os primeiros carros foram da marca Plymouth, também da Chrysler. Passamos para a década de 70. Dá uma olhada nesse carro de Bob Isaac, do ano de 1970. O modelo é um Dodge Daytona. O interessante é que esse carro nunca venceu em Daytona. Bateu vários recordes no estado de Utah, no Salt Flats. Mas em Daytona, que é bom, nunca venceu. Aqui vamos para o Mercury de David Pearson. David Pearson, um dos principais pilotos também da década de 70. E esse carro é o Mercury Montego de 1971. A inclinação de 14 graus aqui no Hall da Fama da NASCAR é muito interessante, é um dos pontos onde os torcedores podem caminhar e sentir essa inclinação. E as pistas, 14 graus de inclinação, as seguintes pistas: Califórnia, Fontana, Richmond, Lebanon,
e Kansas City. Nessa parte da rampa que começa na inclinação de 16 graus, vemos grandes nomes da história da NASCAR a partir de meados da década de 80. Dale Earnhardt, Jeff Gordon e o piloto tetracampeão Jimmie Johnson e também o multicampeão da Truck Series Ron Hornaday. – 33 graus de inclinação na simulação do que seria uma pista de Talladega, por exemplo. Eu estou na parte de baixo. Dá uma olhada onde ficaria o carro de Jimmie Johnson. E lógico, isso aqui é muito mais estreito do que uma pista regular da NASCAR. E agora estamos literalmente no Hall da Fama da NASCAR, onde todos os anos 5 pessoas diferentes vão ser homenageadas. Neste primeiro ano, 5 foram homenageados, começando com Bill France, que foi piloto antes de ser o criador da NASCAR. Esse é o carro de Richard Petty, o King, o carro famoso STP-43, esse carro do ano de 74, que garantiu o 6º de 7 títulos de Richard Petty. O terceiro homenageado, Bill France Jr. e seu escritório. Muita gente diz que nesta mesa foi assinado os maiores documentos da história da categoria. Dale Earnhardt não precisa de nenhum tipo de apresentação, mas esse é o carro número 3 com o qual ele venceu pela última vez na carreira no ano de 2000 nas 500 milhas de Talladega. Dale Earnhardt gave the maximum effort every time he got in a race car. E finalmente Junior Johnson, com seu Impala 63, quando conseguiu 7 vitórias numa mesma temporada. Junior Johnson nunca foi campeão da NASCAR como piloto, mas como dono de equipe foi 6 vezes campeão. No ano de 2009, o Curva do S esteve nos bastidores das 24 horas de Daytona, mostrando o que acontece nos dias que antecedem a segunda principal prova de endurance no mundo. Quinta-feira, fim de tarde, começo da noite de Daytona. Os carros da Continental Challenge estão na pista. Em seguida, os carros da Rolex Grand Am vão ter a única chance de testar de noite. Aqui, damos o pontapé inicial do Curva do S de 2010. Antes das 24 horas de Daytona, os 15 minutos mais importantes são esses, os 15 minutos de etapa classificatória. O grid de largada se decide na pista em apenas 15 minutos. De acordo com as regras da Rolex, apesar das duas categorias correrem juntas, são separados os treinos classificatórios. 15 minutos para os carros protótipo, 15 minutos para os carros GT. E agora são os protótipos que estão na pista. Uma atenção geral aqui nos pits. Quando terminam os 15 minutos dos protótipos, começam os 15 minutos dos carros GT. E eles já vão para a pista. Tudo é rapidinho aqui na Rolex. O carro 99 da Gensel Racing não participou dos treinos classificatórios, porque o campeão da NASCAR, Jimmie Johnson, terminou batendo na quarta-feira e hoje quinta, olha lá, os mecânicos virando a noite tentando colocar o carro de volta à pista no começo da Rolex das 24 horas aqui em Daytona. Uma parte do carro que sobrou, ou uma parte do carro que a gente está vendo aqui, o aerofólio traseiro, um pedaço de ferro velho, nesse caso fibra de carbono velha. E esse aqui é o novo,
Mas já avisaram o Jimmy Johnson, esse é o último, não tem mais para trocar. Vamos ver se ele consegue pelo menos correr as 24 horas. Para ter sucesso nas 24 horas de Daytona, todo detalhe importante. No meu fundo, a equipe de Chip Ganassi e Telmex Racing se preparando, entrada e saída dos pilotos. Eles estão já com o uniforme, com as luvas, com o capacete e o Hans Device. E ficam cronometrando a entrada e saída, a passagem quando trocam de pilotos. É importante, todo detalhe conta para o sucesso nas 24 horas. Apenas 2 horas de treinos noturnos aqui para as 24 horas de Daytona. Algumas equipes aproveitam essas 2 horas para dar tempo para os pilotos com pouca experiência em correr de noite se acostumarem com as curvas aqui do autódromo. E outras equipes preferem usar esse tempo para se prepararem para possíveis problemas que possam aparecer durante a fria e gelada madrugada aqui no Daytona. De noite as coisas acontecem muito mais rápido, a curva chega mais rápido, é como se você tivesse 20% mais de velocidade, né? Quando você olha para a tangência, você olha para o lugar que você quer ir na curva, você olha para a tangência, você não realmente vê a tangência, o ponto exato onde você quer colocar o carro, mas você tem uma noção. Depois de algumas voltas dirigindo de noite, os seus olhos já começam a se reajustar, teu ponto de freada, a aproximação da curva já reajusta bastante e acaba virando uma coisa normal. Onde você está no escuro mesmo, mas no escuro, à noite, com os carros da GT, é complicado. Você sempre tá pegando sujeira aonde não poderia pegar. E sem ver ela, né? Você só vê a sujeira no meio da curva, então no escuro, à noite, tudo pode acontecer. Agora tem um carro e tem um carro atrás da mesma velocidade, mantendo o mesmo ritmo. E aquele cara atrás está enchendo, botando luz e farol alto. Te incomoda ou tu consegue ignorar o que está acontecendo atrás disso aí? Incomoda muito, você não pode olhar nos espelhos. Não pode, à noite principalmente, mesmo que tenha feito uma ultrapassagem num carro mais lento, aquele carro, se eu olhar no espelho na freada para a curva, até atrapalha. Então você tem que tentar abaixar a cabeça um pouco para que o reflexo do espelho não pegue nos seus olhos e atrapalhe. Para mim a dificuldade número 1 é as ultrapassagens, não é? Quando vamos atrás de um carro, ele nunca sabe se nós estamos mesmo a ultrapassar ou se estamos a alguns metros atrás. Então é difícil realizar as distâncias. A visibilidade nesta pista não é má, é boa, portanto não é uma grande dificuldade. Quando você está na frente e está um piloto atrás fazendo sinais de luz, te incomoda ou tu ignora? Numa prova de 24 horas eu acho que não convém arriscar. Com a ajuda da equipa, sabemos quem é o piloto que está atrás, se ele está realmente mais rápido ou não, e então facilitamos a ultrapassagem ou não. Mas incomodar não, é só olhar para a frente e tentar estar concentrado no que se passa à frente. Eu acho que você perde muito suas referências, principalmente referência de freada e de aceleração. Você não consegue ver direito as zebras e os detalhes da pista. E eu acho que também perde um pouco da aproximação dos carros mais lentos. É um pouco mais difícil de se ver, porque está tudo escuro na sua frente. E também o reflexo dos faróis de outros carros. Mas, normalmente, a pista fica um pouco mais lenta e você perde também um pouco de referência. No ano de 2009, o Curva do S esteve nos bastidores das 24 horas de Daytona, mostrando o que acontece nos dias que antecedem a segunda principal prova de endurance no mundo.
Quinta-feira, fim de tarde, começo da noite de Daytona. Os carros da Continental Challenge estão na pista. Em seguida, os carros da Rolex Grand Am vão ter a única chance de testar de noite. Aqui, damos o pontapé inicial do Curva do Oeste de 2010. Antes das 24 horas de Daytona, os 15 minutos mais importantes são esses, os 15 minutos de etapa classificatória. O grid de largada se decide na pista em apenas 15 minutos. De acordo com as regras da Rolex, apesar das duas categorias correrem juntas, são separados os treinos classificatórios. 15 minutos para os carros protótipo, 15 minutos para os carros GT. E agora são os protótipos que estão na pista. Uma atenção geral aqui nos pits. Terminam os 15 minutos dos protótipos, começam os 15 minutos dos carros GT. E eles já vão para a pista. Tudo é rapidinho aqui na Rolex. O carro 99 da Gensel Racing não participou dos treinos classificatórios, porque o campeão da NASCAR, Jimmie Johnson, terminou batendo na quarta-feira e hoje quinta, olha lá, os mecânicos virando a noite tentando colocar o carro de volta à pista no começo da Rolex das 24 horas aqui em Daytona. Uma parte do carro que sobrou, ou uma parte do carro que a gente está vendo é aqui, o aerofólio traseiro, um pedaço de ferro velho, nesse caso fibra de carbono velha. E esse aqui é o novo, mas já avisaram o Jimmie Johnson, esse é o último, não tem mais para trocar. Vamos ver se ele consegue pelo menos correr as 24 horas. Ter sucesso nas 24 horas de Daytona, todo detalhe importante. No meu fundo, a equipe de Chip Ganassi e Telmex Racing se preparando, entrada e saída dos pilotos. Eles estão já com o uniforme, com as luvas, com o capacete e o Hans Device. E ficam cronometrando a entrada e saída, a passagem quando trocam de pilotos. É importante, todo detalhe conta para o sucesso nas 24 horas. Apenas 2 horas de treinos noturnos aqui para as 24 horas de Daytona. Algumas equipes aproveitam essas 2 horas para dar tempo para os pilotos com pouca experiência em correr de noite se acostumarem com as curvas aqui do autódromo. E outras equipes preferem usar esse tempo para se prepararem para possíveis problemas que possam aparecer durante a fria e gelada madrugada aqui de Daytona. De noite as coisas acontecem muito mais rápido, a curva chega mais rápido, é como se você tivesse 20% mais de velocidade, né? Quando você olha para a tangência, você olha para o lugar que você quer ir na curva, você olha para a tangência, você não realmente vê a tangência, o ponto exato onde você quer colocar o carro, mas você tem uma noção. Depois de algumas voltas dirigindo de noite, os seus olhos já começam a se reajustar, teu ponto de freada, a aproximação da curva já reajusta bastante e acaba virando uma coisa normal. Onde você está no escuro mesmo, mas no escuro, à noite, com os carros da GT, é complicado. Você sempre tá pegando sujeira aonde não poderia pegar. E sem ver ela, né? Você só vê a sujeira no meio da curva, então no escuro, à noite, tudo pode acontecer. Agora tem o carro e tem um carro atrás da mesma velocidade, mantendo o mesmo ritmo. E aquele cara atrás está enchendo, botando luz e farol alto. Te incomoda ou tu consegue ignorar o que está acontecendo atrás disso aí? Incomoda muito, você não pode olhar nos espelhos. Não pode, à noite principalmente, mesmo que tenha feito uma ultrapassagem num carro mais lento, aquele carro, se eu olhar no espelho na freada para a curva, até atrapalha. Então você tem que tentar abaixar a cabeça um pouco para que o reflexo do espelho não pegue nos seus olhos e atrapalhe. Para mim a dificuldade número 1 é as ultrapassagens, não é? Quando vamos atrás de um carro, ele nunca sabe se nós estamos mesmo a ultrapassar ou se estamos a alguns metros atrás. Então é difícil realizar as distâncias. A visibilidade nesta pista não é má, é boa, portanto não é uma grande dificuldade. Quando você está na frente e está um piloto atrás fazendo sinais de luz,
Te incomoda ou tu ignora? Numa prova de 24 horas, eu acho que não convém arriscar. Com a ajuda da equipa, sabemos quem é o piloto que está atrás, se ele está realmente mais rápido ou não, e então facilitamos a ultrapassagem ou não. Mas incomodar não, é só olhar para a frente e tentar estar concentrado no que se passa à frente. Eu acho que você perde muito suas referências, principalmente referência de freada e de aceleração. Você não consegue ver direito as zebras e os detalhes da pista. E eu acho que também perde um pouco da aproximação dos carros mais lentos. É um pouco mais difícil de se ver, porque está tudo escuro na sua frente. E também o reflexo dos faróis de outros carros. Mas, normalmente, a pista fica um pouco mais lenta e você perde também um pouco de referência. O Curva do S sempre prestou uma atenção especial ao nosso automobilismo, principalmente à sua história, a história do automobilismo brasileiro. A seguir, imagens da primeira corrida de automóveis no Brasil e também a inauguração do Autódromo de Interlagos. A notícia de uma corrida de automóveis na Argentina chegou rápido aos ouvidos dos poderosos barões da agricultura brasileira, que não quiseram ficar atrás. Começava assim a troca de informações entre esses dois países no automobilismo. Depois de fracassadas e desorganizadas tentativas de corridas em hipódromos, surgiu a criação do Automóvel Clube Paulista e do Automóvel Clube do Brasil. Este último foi o responsável de organizar a primeira corrida da história brasileira. O circuito levou o nome de Itapecerica da Serra. O trajeto de ida e volta teve largada no Parque Antártica em direção à cidade de Itapecerica da Serra. Em total, foram percorridos 75 quilômetros. Uma grande multidão acompanhou a largada e chegada no Parque Antártica. A elite paulista não deixou de prestigiar tal evento de tamanha grandeza. Quem não era da elite também aproveitou, vendo além da corrida os carros vindos de vários países no estacionamento. No dia 26 de julho de 1908, a largada de Gastão de Almeida marcou oficialmente a primeira corrida de carros no Brasil. O evento foi dividido em 4 categorias para carros de diferentes potências e também uma categoria de motocicletas, com a participação de 3 motos da marca francesa Griffon. Depois de 1 hora, 30 minutos e 5 segundos, Silvio Penteado a bordo de um Fiat foi declarado o vencedor. A importância internacional desta corrida foi enorme. A italiana Fiat chegou a mandar uma carta a Silvio Penteado, expressando contentamento pela vitória. A popularidade e o glamour das corridas de carros realizadas na capital brasileira, o Rio de Janeiro, gerou o interesse e uma certa inveja por parte dos empresários paulistas. Assim, um grupo de investidores contratou o engenheiro Luiz Romero Sanson para idealizar um projeto de um circuito que seria construído entre as represas Billings e Guarapiranga. Dizem que o nome de Interlagos foi escolhida pela filha de Sanson. O circuito foi projetado para dar ao público uma visão de cerca de 80% da pista, que tinha no seu traçado original 7.960 metros. No dia 12 de maio de 1940, o Autódromo de Interlagos começa a contar sua história de velocidades e emoções. Naquela ocasião,
um evento de motocicletas teria oficialmente inaugurado o autódromo. Mais tarde, aconteceu o que muitos consideram a verdadeira inauguração de Interlagos com o Grande Prêmio Cidade de São Paulo. Trinta pilotos, incluindo alguns estrangeiros, participaram da prova. Entre os mais destacados estavam Manuel de Tefé, o Barão, Chico Landi e o argentino Carlos Arzani. Estava assim inaugurado o Templo do Automobilismo Brasileiro. Nestas imagens, podemos observar a rudimentar infraestrutura da época, com boxes feitos de madeira, mesmo material que separava carros e torcedores. Também se observa, mesmo naqueles tempos, a perícia necessária dos pilotos para superar um dos circuitos mais seletivos do mundo, até os dias de hoje. E agora conhecemos a história e trajetória de Paulo Afonso Trevisan, o responsável do Museu Brasileiro de Automobilismo e também por preservar toda essa nossa história. Paulo Afonso Trevisan, o homem por trás do Museu do Automobilismo Brasileiro, se entregou totalmente a um sonho, o de resgatar basicamente sozinho toda a nossa história. O Museu do Automobilismo Brasileiro, localizado aqui no sul do Brasil, na cidade de Passo Fundo, ele veio se caracterizando por um trabalho de persistência e até de obstinação minha pessoal ao longo dessas 2 últimas décadas. O meu envolvimento com os carros de competição acontece desde garoto. Em toda a minha vida, praticamente, eu estive acompanhando o automobilismo desde os anos 60, tanto a nível internacional como sul-americano. Estive participando em diversas categorias também como piloto, seja em kart, em pistas de terra, em fórmula, carros de turismo. Enfim, eu estabeleci na minha vida um vínculo muito forte com o automobilismo, com o automóvel de uma maneira geral, e foi um passo, é óbvio, para que eu me tornasse, nos anos 70 para 80, um pequeno colecionador de carros, e com o passar dos anos eu acabei sendo mais seletivo e concentrando mais nos carros de competição, porque afinal a minha vida toda foi em cima disso. A minha proximidade com muitos familiares e pilotos de carreteiras também acabaram contribuindo para que eu desenvolvesse todo esse trabalho, porque ao longo das décadas no Brasil jamais houve alguém preocupado ou envolvido diretamente na preservação e conservação dos carros de competição. Esses mais de 90 carros que hoje compõem o acervo desta Associação Cultural Museu do Automobilismo Brasileiro foram recuperadas e trazidas aos pedaços incompletos. Poucos efetivamente vieram prontos, né, para serem expostos. Dentro desta nossa forma de ver a questão toda desses veículos, não abrimos mão de que todos eles tenham as suas condições originais de pista. Nós temos perto da nossa cidade o Autódromo de Guaporé, que ao longo dos anos tem servido para nós utilizarmos para testes, para avaliações e, claro, para aproveitarmos, porque é um lado extremamente prazeroso para mim e para todas as pessoas que nos acompanham, sejam aqui na nossa cidade como em todo o país, que é essa maravilha de poder andar com esses carros de época. Então, isso é um conjunto de satisfações que a gente acaba tendo, tanto do ponto de vista de resgate dos carros e cultural, como também pelo fato de podermos andar com esses carros, fazer com que eles nos aproximem de todos os pilotos que ao longo das últimas décadas estiveram com eles envolvidos.
foi um passo também para que nós fôssemos estabelecendo no Brasil um novo patamar em cima dos carros de competição de época. Já temos ao longo dos anos organizado e participado de inúmeros eventos, sempre com os carros andando. O que nós mais preferimos é levá-los em autódromos com segurança e mostrar esses carros roncando e girando rápido. E curiosamente muitos jovens foram se aproximando e está se formando uma cultura extremamente rica e sólida em tudo que envolve o automobilismo brasileiro. Um programa como esta natureza, que nós estamos abrindo o coração e abrindo as portas do museu, ele se insere exatamente dentro deste ambiente que hoje nós estamos tendo aqui no Brasil. Ou seja, o automobilismo está sendo extremamente valorizado, os pilotos de época estão sendo convocados, estão gravando seus depoimentos, explicando a sua trajetória nas pistas. Enfim, hoje, graças a Deus, eu não me sinto um solitário. E para encerrar o Curva do S especial de hoje, uma entrevista com o piloto Bruno Junqueira, representante brasileiro nos protótipos da United Sports Series. Bruno, fala como funciona o fim de semana aqui da United Sports, cara. Como pro piloto, do ponto de vista piloto, que dia tu chega, como acontece sexta, sábado, domingo. Explica pra gente como funciona o fim de semana. Normalmente eu venho pra corrida na quinta de manhã e aí quinta à tarde eu tenho reunião com o pessoal da equipe, a gente traça a estratégia, eu acerto o carro. E na sexta-feira a gente tem 2 treinos, um treino de manhã e um à tarde, que aí eu divido o carro com o meu companheiro de equipe, o Chris Cummins, do campeonato inteiro. Normalmente eu começo, eu acerto o carro mais ou menos, ele anda, aí à tarde com a pista mais emborrachada, de novo, eu dou mais uma acertada no carro. Sábado de manhã tem mais o último treino antes da classificação, a gente faz a mesma coisa, aí eu ando menos, só para ver se o carro tá bom e deixo ele andar mais, coloca pneu novo para ele fazer uma simulação da classificação. E ele classifica, porque quem larga a corrida é quem classifica. Então ele sendo o piloto, eu sendo o piloto mais rápido, normalmente é melhor para mim terminar a corrida, para a gente terminar bem. Então ele classifica e aí domingo de manhã tem um warm-up, que normalmente a gente dá 2, 3 voltas só para ver como é que o carro está tudo certo, a gente não tenta mexer mais em acerto. E domingo à tarde a corrida, ele larga, normalmente eu termino as corridas de pequena duração. E aí temos as corridas de 6 horas, 10 horas, 12 e 24, que aí já é diferente. Aí normalmente a gente faz um revezamento. Nas corridas de 12 horas e 24 horas, a gente tem mais um piloto, que a gente faz com 3 pilotos para revezar. Entre uma classificatória, um treino e outro, o que faz o piloto? Descansa, pensa no que aconteceu dentro da pista, pensa em futebol? Como é que acontece a cabeça do piloto? Um pouco de tudo, né? Primeiro a gente anda, conversa com a equipe, qual que é a estratégia de cada treino, treina, depois a gente tem uma reunião de umas meia hora para ver como é que foi o carro, a gente escreve no mapa como é que foi o carro, se está saindo de frente, traseira, curva por curva, como é que tá as marchas, depois a gente analisa nos dados, vê o vídeo também, eu dirigindo, eu tento ensinar meu companheiro de equipe as linhas ideais para ir mais rápido. Depois a gente faz mudanças no carro. Depois disso a gente come, descansa, relaxa, pensa no que vai fazer, conversa com a família, manda um Twitter, né? Então fica esperando para o próximo treino. Agora vamos falar um pouco de Bruno Junqueira. A gente já se falou várias vezes na Champ Car, inclusive no México, depois em Long Beach, depois quando tu corria de carros esportivos, depois em Miami, numa corrida semi-amadora. Como funciona? Como tu começou no automobilismo? Eu comecei com 10 anos, há 28 anos atrás, correndo de caixa lá em Belo Horizonte, quer dizer, no estacionamento do Mineirão, não tinha cartódromo lá.
E foi uma grande experiência, né? Tá sendo uma grande experiência, tive um sucesso muito bom na carreira e hoje corro nessa categoria de esportes car, que me dá muita felicidade, corro pelo amor, claro que ainda tem um retorno financeiro, mas o bom é que a gente consegue ter uma categoria, os carros são bem parecidos, consegue dar sempre ganhando corrida, ou sempre disputando, né, andando na frente, que nem nesse último treino eu fui mais rápido, então todo final de semana eu vou com a chance e com o objetivo de ganhar a corrida, nem sempre dá, mas dá aquela emoção, aquela adrenalina e disputa que nasceu em mim desde criança. Então veio kart, a gente já te acompanhou na Champ Car em fórmulas, depois, se não me engano, foi na Jaguar, em Long Beach, que você estava correndo na Jaguar, agora um protótipo. Alguma preferência? Não, eu acho que cada parte da carreira teve a sua importância. Claro que na época da Champ Car foi talvez o auge da minha carreira, os carros mais rápidos que eu andava, correndo pela Ganassi, depois de uma raça, disputando campeonato, ganhando várias corridas. Foi parte muito importante da minha carreira, mas hoje em dia é uma parte diferente. Eu já mais velho, mas já pai de família com 2 filhos, é outro estilo de vida, mas que eu gosto bastante também. Agora, o teu carro aqui é um protótipo, né, nessa categoria. Apresenta o carro para nós, eu vou te dar o microfone e vou te seguir a câmera, pode ser? Vamos lá. Esse carro é um LMPC, um Le Mans Prototype Challenge. É um carro de um piloto só, apesar que parece que tem lugar para 2, mas é a tradição de Le Mans. Os carros estão sempre num lado ou do outro. Nesse caso, a gente está no lado direito. É um carro todo de fibra de carbono, com monocoque de fibra de carbono, igual um carro de fórmula, com a suspensão igual de fórmula, com asa dianteira, asa traseira, só que a gente cobra o pneu, né? Tem a carenagem que cobra o pneu, por isso é um protótipo, não uma fórmula. Ele é um pouco agora os mecânicos estão acertando o carro para classificação, mas a gente está com a carenagem para fora. Ele tem um motor V8, motor Chevrolet V8 de 520 cavalos. A gente chega em Daytona a mais de 300 km por hora. O pneu é um pneu da Continental. O carro mesmo, ele é feito pela Oreca, é um fabricante de carro francês, bem tradicional em corridas de longa duração. E é um carro uma resistência muito boa, né? A gente faz 24 horas de Daytona, 12 horas de Sebring e o carro aguenta bem. O carro com câmbio semi-automático, né? Troca a marcha na mão de 6 velocidades. Ele tem telemetria da Magnete Marelli, aquisição de dados, tem rádio para a gente conversar com a equipe, água, né, para as corridas de longa duração. Aqui é o volante, é bem mais simples, tem só o rádio, o limite de velocidade e aqui atrás as borboletas para trocar marcha. E aí no painel tem várias coisas, a gente pode mexer na distribuição do freio, acender as luzes, ligar o motor, né, alarmes e todas as coisas acontecem aqui. Um carro aberto, umas 24 horas de Daytona, por exemplo, como funciona uma prova de longa duração, digamos assim? Como funciona o piloto num carro aberto? Tem alguma diferença? Não, eu acho que o carro aberto é até bom, principalmente quando está muito quente, né? Não é tão quente dentro do carro. Eu acho que essa vantagem de estar no carro aberto é mais fácil na troca de pilotos também. Talvez você perca um pouco na aerodinâmica em relação aos carros fechados nas retas longas, mas eu acho que tem umas vantagens legais. O Curva do S especial vai ficando por aqui. Para você que gosta do Curva do S e da programação do Discovery Turbo, não perca na próxima segunda-feira, dia 31 de agosto, a partir das 10 da noite, o programa Custom Club Brasil, que traz uma oficina de customização de motocicletas em São Paulo. E o Curva do S volta nesta sexta-feira, a partir das 5 para 7 da noite. Obrigado pela audiência e não esqueça, lugar de correr é aqui, na pista. Até lá!